Bora então para a terceira e última videoaula sobre a nossa evolução, a evolução humana. Na última videoaula, então, a gente veio estudando aí os nossos ancestrais, desde os Australopithecus afarenses até o Homo erectus. E a partir dessa videoaula, então, nós vamos estudar os Neandertais, que teriam vivido na Europa, né? E nós, os Homo sapiens. Bora lá! Então, quem são esses neandertais, né? O Homo neanderthalense, a espécie Homo neanderthalense, gênero Homo, espécie Homo neanderthalensis. Então, eles têm esse nome porque eles foram achados, os fósseis, pela primeira vez no Vale do Neander, na Alemanha. Então, eles eram europeus, tá bom? Eles, então, teriam surgido na Europa e não lá na África. Eles teriam surgido há 400 mil anos atrás. Vejam que eles são bem mais jovens, ok? A gente já estava falando de milhões de anos, né? Tipo, o Erectus, 1,8 milhões, 1,8 milhão, né? E aqui nós estamos falando de 400 mil anos atrás. Como eu falei para vocês, ele é chamado de Homem das Cavernas, né? E assim, ele é tido como um homem moderno, ok? Existem alguns autores que até consideram esses neandertais como uma subespécie do Homo sapiens. Nós vamos falar isso daqui uns slides. Mas a maioria não. A maioria acredita que os neandertais eram espécies diferentes e que quando o homem moderno saiu lá da África e ocupou a Europa, esses neandertais e o homem eles coexistiram, ok? Então vejam que é errado falar que o Homo sapiens, o homem moderno, veio dos neandertais. Não é isso, ok? Os neandertais eles surgiram já lá na Europa. O Homo sapiens surgiu na África. Pode ser que esses neandertais com os Homo sapiens eles tenham se cruzado, ok? Mas aí eu já vou falar para vocês. Os neandertais criaram ferramentas e armas sofisticadas. Acredita-se que eles foram os primeiros do gênero Homo a enterrar seus mortos utilizando rituais, tá? E como eu já falei para vocês, ele conviveu com os homens modernos, que são os Homo sapiens, e eles foram extintos há mais ou menos ali, logo ali, né? No tempo de escala evolutiva, há 40 mil anos atrás. E não se sabe até hoje como, por que eles se extinguiram, já que eles tinham uma capacidade grande de ferramentas, de armas sofisticadas, e tem uma curiosidade para vocês. O volume craniano dos neandertais é maior que o dos Homo sapiens, cerca de 100 centímetros cúbicos, se eu não me engano. Tá? Então, isso é uma característica que já mostra, inclusive, que esses neandertais eram também do gênero Homo mais evoluídos, né, no sentido de complexidade, ok? Bom, eu havia falado para vocês, então, que os neandertais eles teriam se originado a partir de um grupamento de Homo erectus, né, que saiu da África e foi ocupar outras partes do mundo. Mas os grupos de pesquisa de cientistas que estudam sobre a evolução humana, eles não são unânimes sobre a origem dos neandertais. Então, eu coloquei aqui 3 possibilidades também de outros grupos de pesquisa, né, que teria dado origem aos neandertais. E depois também vocês vão ver que é um ramo, uma bifurcação com Homo sapiens. O primeiro aqui, eu tirei minha carinha por causa das figuras, né? O primeiro aqui, ele acredita, então, que quem deu origem aos neandertais, vejo que os neandertais estão aqui em cima, e seriam os heidelbergenses, Homo heidelbergense. Então, esse Homo, uma parte dele teria dado origem aos neandertais e outra parte teria dado origem aos Homo sapiens. Esse segundo desenho à esquerda aqui, ele acredita que o ancestral comum aí seria sido mais ou menos o Homo ergaster, que teria dado origem uma parte aos neandertais e outra ao Homo sapiens. E vejo que tem um ancestral aqui comum com o erectus aqui em cima, tá bom? Vejo que o erectus ele sempre está ligado aí, de uma forma ou de outra. E aqui nesse caso, os neandertais também compartilham um ancestral comum com os sapiens, mas quem seria o ancestral comum desses dois é o antecessor.
E aí, se a gente for indo para trás, a gente também vai cair no Homo erectus aqui, tá bom? E como eu já dei o spoiler, né? Alguns pesquisadores consideram os neandertais, os Homo neanderthalenses, como uma espécie distinta, tá? Enquanto outros consideram como uma subespécie, Homo sapiens neanderthalense. Então, eles acham que alguns cientistas acreditam que eles eram tão evoluídos em complexidade que deveriam ser uma subespécie do Homo sapiens que foi extinta. E agora chegou a vez da gente falar dos Homo sapiens, né? O homem moderno, nós. Então, vamos lá falar então do Homo sapiens. Ele surgiu na África por volta, acredita-se a maioria, de 150 a 200 mil anos atrás. Guarda esse número que daqui a uns slides eu vou mostrar uma descoberta nova para vocês, tá? Então vejam que nós somos, gente, muito recentes, muito recentes. E nós teríamos surgido então na África, e aí da África a gente se espalhou pelos continentes há 100 mil anos atrás. Então a gente teria surgido há 200 mil anos atrás, mais ou menos, 150, 200, e teria avançado para outros continentes há cerca de 100 mil anos atrás. O grande boom evolutivo, vamos dizer assim, o grande start evolutivo para hoje nós sermos a única espécie do gênero Homo vivente foi porque surgiu entre nós, o Homo sapiens, comportamentos criativos e investigativos. A criatividade do Homo sapiens, acredita-se, que foi o grande diferencial para que nós hoje fôssemos a única espécie do gênero Homo vivente, ok? Não esqueçam disso. Porque essa criatividade, esse espírito investigativo, permite a capacidade de adaptação ao meio, né? Então, aí, essa adaptação ao meio é uma vantagem na luta pela sobrevivência, tá? E aqui um esqueletinho, né, do homem moderno arcaico, os primeiros Homo sapiens, e o atual aqui. Tem uma referência de um site bem legal, se vocês gostaram desse assunto, mas é em inglês, tá bom? Bom, lembra que eu falei como que nós surgimos mesmo? Né? A maioria dos livros traz 150, 200 mil anos atrás. Mas em 2017, 7 de junho de 2017, achou-se fósseis de Homo sapiens de mais de 300 mil anos. Então, isso indica que a nossa origem não teria sido há 150 a 200 mil anos. Vocês vão ver que nos exercícios de vestibular é muita diferença de data, principalmente os mais antigos, tá? Então, eu peguei uma parte desse artigo aí, né? Ó, neles é descrita a descoberta de fósseis do Homo sapiens em Marrocos, datados de 300 a 350 mil anos atrás. Antes, o fóssil mais antigo era de 195 mil anos, descobertos na África Oriental. Então, vejam que nossa origem ela pode ser mais antiga do que se acreditava. Lembro, gente, que a evolução humana ainda ela tem mais lacunas do que respostas, ok? Por isso que é importante estudar. Aqui eu trago uma notícia que saiu em 2019, que olha só, Homo sapiens não africano, ou seja, que já saiu da África, mais antigo é encontrado em caverna. A gente viu nos slides anteriores que acreditava que o Homo sapiens tinha saído da África e ido para outros continentes há cerca de 100 mil anos atrás. E esse crânio descoberto na Grécia coloca aí como esse Homo sapiens tendo 210 mil anos. Então a pergunta será então que o homem saiu da África muito mais cedo do que a gente imaginava? Vocês vão ver que saem notícias a toda hora, né, sobre a evolução humana. Tanto é que eu trago aqui para vocês também mais duas notícias. Uma que saiu dia 9 de julho de 2021, fósseis encontrados na China e Israel mudam a história da evolução. Por quê? Porque eles descobriram uma nova espécie, que é o Homo long.
ok? Essa espécie, ela está sendo considerada a espécie mais próxima do Homo sapiens. Sendo que, até o momento, qual que seria a espécie mais próxima do Homo sapiens? Os Homos neanderthalenses, né? O Homo neanderthalensis, os neandertais. Então, observem que, até agora, os neandertais continuam sendo a espécie mais próxima do homem. Mas muitos cientistas acreditam que essa nova descoberta em julho de 2021 coloca esse Homo long como mais próximo, mas precisa ser feitos mais estudos, ok? E descoberta uma nova espécie, essa notícia, acho que é de outubro de 2021, ciência identifica uma nova espécie de ancestral humano, ok? Então, é muito legal, toda hora, todo ano tem saído notícias fresquinhas sobre a evolução humana. E aqui, mais uma vez, né? Então, quem teria dado origem aos Homo sapiens? A origem do Homo sapiens está atrelada aos neandertais, como a gente já falou. Por quê? Neandertais e Homo sapiens são grupos irmãos. Então, dependendo da linha de estudo, né, alguns autores acreditam que o ancestral comum aí dos sapiens com os neandertais seja o heidelbergense, outros acreditam que seja o Homo ergaster, enquanto outros acreditam que seja o Homo antecessor. E aí, então, o que eu já falei para vocês, né, que vocês, a nossa subespécie ou espécie, depende do grupo, né, Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, a evolução caracterizou-se pelo aumento da capacidade e da invenção, capacidade de invenção e da criatividade. Lembrem-se sempre, a criatividade está muito atrelada à nossa evolução, tá? E aí nós temos o desenvolvimento da linguagem simbólica, do desenvolvimento cultural, social. Então, leiam essa frase, anotem, porque foi muito importante para nós nos mantermos como única espécie do gênero Homo vivente nos dias atuais, esse desenvolvimento da capacidade criativa e simbólica, ok? Bom, aqui eu achei um quadro comparativo dos principais do gênero Homo, representantes do gênero Homo, habilis, rudolfenses, ergaster, erectus, heidelbergenses, neanderthalenses, né? E o homem moderno, que é o Homo sapiens. Eu acho bem legal, dá para vocês compararem aí o volume craniano, né, desses gêneros, aonde que eles estavam, a distribuição deles, né, a forma do crânio, as mandíbulas e os dentes, que são os principais critérios utilizados para a gente aí definir as espécies. E eu também queria chamar a atenção para vocês, quem gostou do assunto, quem quer se aprofundar, esses dois sites, um é em português, da Unesp de Assis, é bem legal, que fala da evolução humana, né, e o outro é em inglês. Com isso, então, a gente chega na pergunta inicial, lá da parte 1, Evolução Humana, parte 1, que eu coloquei essa foto, eu tenho colocado essa figura em todo o início de aula, né? Será que, então, que a evolução do homem moderno ocorreu dessa forma linear aqui, né? Como propõe a figura? Uma espécie dando origem à outra? Seria tão simples assim, né? Australopithecus afarensis, dando origem ao Homo habilis, que deu origem ao Homo erectus, que deu origem ao Homo sapiens. Seria a nossa evolução tão linear desta forma, como é colocado e divulgado nessas figuras? E aqui está uma das representações da nossa linhagem humana. E a gente vê que, na verdade, não tem nada linear. Essa representação linear, ela não é adequada, né? O que seria mais adequado é representar como ramos, galhos de árvores, como está sendo representado aí nessa figura. Se você olhar por volta de 2 milhões de anos atrás, vocês vão ver várias espécies da linhagem humana coexistindo ao mesmo tempo. Hoje só existe a gente, olha lá em cima, ó, Homo sapiens. Nós somos a única espécie do gênero Homo a sobreviver atualmente, mas não foi assim. Tanto é
que a gente viu que os neandertais, provavelmente, eles se coexistiram, eles tiveram contato com o Homo sapiens, o homem moderno. Então, olha 2 milhões de anos atrás. A gente tem o Homo ergaster, o Homo habilis, os parantropos, que foi uma linhagem que foi extinta, que eu já falei para vocês, mas todos eles descendendo do Australopithecus afarensis, que é a Lucy. Né? Então, olha, entre 1 milhão de anos atrás e o presente, olha quantas espécies do gênero Homo coexistiram ao mesmo tempo. O Erectus, o Antecessor, o Heidelbergensis. Então, a nossa linhagem evolutiva humana, ela não é linear, como prega nas figuras. Então, fica ligado, tá? Que isso é questão de vestibular. E eu coloquei várias figuras diferentes, né, que eu pesquisei na internet para mostrar isso para vocês. Então, olha, aqui dá para ver que o Antecessor e o Erectus coexistiram ao mesmo tempo, o Rhodesiensis, os Neandertais coexistiram. Aqui, ó, uma intersecção entre os Sapiens e os Neandertais, ok? Essa figurinha eu acho bastante interessante, mostra a capacidade craniana das espécies, né, a sua altura, quanto mais ou menos viveu, então do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus. E eu queria dar ênfase aqui, porque esse autor que fez essa figura considera os neandertais a espécie Homo sapiens. Então, os neandertais seriam uma subespécie, Homo sapiens neanderthalensis. E nós aqui, Homo sapiens sapiens. E eu queria, não sei, pelo menos é da minha infância, não sei se é de vocês, os Flintstones, né? Eu queria colocar aqui e deixar bem claro para vocês algumas questões em relação a esses desenhos que a gente precisa tomar cuidado quando a gente estuda para não confundir, né? Então, o que hoje a gente sabe? A gente acabou de ver aí que saiu uns anos atrás que o Homo sapiens mais antigo foi datado de 300 mil anos atrás. Então, a gente teria sido originado, os primeiros Homo sapiens modernos, há 300 mil anos atrás. Mas a extinção dos dinossauros foi há 65,5 milhões de anos atrás, tá? Isso significa que o homem jamais conheceu os dinos, né? Então, quando a gente tem desenhos, né, o Bom Dinossauro, por exemplo, alguns desenhos infantis, a gente vê o homem com os dinossauros, e isso, na verdade, nunca aconteceu. Uma outra questão aqui que muitas vezes é colocado nos filmes são as gramas, né? Vocês sabiam que a grama surgiu mais ou menos na mesma época da extinção dos dinossauros? Então, na verdade, os dinossauros viveram muito antes de surgir a grama. Tanto é que os desenhos mais, as pinturas mais verídicas de dinossauro não tem grama no chão, é terra mais ou menos. Não sei se vocês já perceberam isso. Se não percebeu, pode perceber. Tá? Tem um cara especialista em desenhar dinossauro, assim, eu chamo, acho que Rodolfo Nogueira. E ele é bem verídico, assim, ele não coloca grama, tá? E eu lembro que na época dos dinossauros, nós tínhamos uma abundância gigante de gimnosperma, por exemplo. As angiospermas, elas começaram a dominar por volta de 180 milhões de anos atrás. Tá? Então, isso é bem importante para a gente analisar a origem do homem moderno, a extinção dos dinossauros e qual era a flora, né? As plantas que estavam ali. Tá bom? Para quem curtiu essa parte de evolução humana, eu deixo também mais uma indicação de um site chamado Pegadas de Laetoli, um passo na evolução humana, muito interessante, se vocês quiserem curtir, vale a pena conferir. E no próximo slide, eu deixo um vídeo, né, de um dos caras mais estudiosos sobre evolução humana, um vídeo curtinho,
resumindo um pouco de uma parte da nossa evolução humana. E logo em seguida do vídeo já tem as questõezinhas para fixar o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa origem, da nossa história e até o próximo conteúdo. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje, só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta.